Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos aqui às previsões. Estou aqui com o baralho cigano, estou aqui com o baralho dos anjos. Lembre-se sempre da nossa maravilhosa corrente de orações. Deixa o seu amém aí, que ele é muito especial. Agradeço por todos aqueles que participam, né? E vamos cada vez mais fortalecer essa corrente para nos sintonizarmos mais com o espiritual, não é? Vamos aqui então às nossas previsões? Então vamos lá. Olha, o baralho dos anjos, eu tenho aqui a carta do livro e eu tenho aqui a carta da raposa. Você já sabe como que funciona. Escolha uma que eu vou te apresentar a resposta no final do vídeo, ok? Vamos aqui então às previsões signo a signo. Então vamos lá. Signo de Áries. Áries, área da saúde, a carta da lua. A lua fala muito do emocional interferindo na tua saúde, né? Mantenha o emocional equilibrado, que a tua saúde também se equilibra mais. A área profissional é a carta da criança. Uma carta de certa descontração, tá? O bom dessa carta é que ela fala que as coisas estão mais leves, mais tranquilas, então dá para você agir de um jeito mais prazeroso dentro do ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, essa carta ela só simboliza um pouco de falta de experiência. Então diz que você tem de causar essa impressão. Isso não favorece muito. Ore bastante aí para que Deus ponha a mão na sua situação. Você está à procura de vaga, também diz que tem que amadurecer mais os teus conhecimentos, né? Bom, área aqui amorosa é a carta do lírio. O lírio é a carta da paz, da tranquilidade. Hoje o clima tá bom para você, né? Fala de tranquilidade no ambiente amoroso, ao lidar com a pessoa amada. Embora essa carta também, ela não fala que é aquele clima muito empolgante, né? Muito atiçado. É uma coisa mais serena, mais pacífica, né? Para vocês fazerem aí as coisas de vocês e tocar o dia desse jeito. Se você está conhecendo alguém também, saiba lidar, é um momento aí de mais tranquilidade. Se você não tem alguém, essa carta ela ainda não indica uma grande transformação, mas ela é uma carta de energias positivas e isso já é o primeiro passo, né, para aos poucos aí ir abrindo a situação da sua vida no ambiente do amor. Então mantenha a boa vibração. Olha, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar o 7, 7 vezes o versículo da corrente de orações e usar a cor amarela, tá? O amarelo mais clarinho. Os dados, então, é que fala assim que você tá um pouco triste, mas assim, por não poder fazer coisas que você gosta de fazer. Eu acredito que pode ser sair, viajar, alguma coisa que você gosta de fazer por lazer e você possivelmente não consegue, bate um pouco essa tristeza, né? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, touro, área da saúde, carta do rato, essa é uma carta que pede atenção. Ela pode falar de cansaço, de corpo, sabe que tá precisando descansar mais, tá precisando ter mais equilíbrio ao lidar com o teu corpo, né? Então, reveja um pouco mais como você cuida da tua saúde. Área profissional, a carta dos paus. Essa carta para mim ela representa que mais ou menos metade do dia não vai estar muito boa, a primeira metade. A segunda parte, né? A segunda metade já vai dar uma melhorada aí para você tocar o teu dia, as coisas. Então deixa as coisas para depois do almoço, aquilo que tem de mais importante. O ideal não seria nem sequer colocar nesse dia, mas não podendo, deixa as atividades mais importantes depois do almoço, porque antes pode acontecer alguma coisa que as coisas não andam muito, entendeu? Se você vai passar por entrevista, essa carta ela fala de situações um pouco travadas, mas diz para você persistir, que no decorrer da entrevista você pode se soltar melhor, entendeu? Se você está à procura de vaga, também diz ainda que a situação não é das melhores, você precisa se apegar mais com Deus, viu? A área amorosa é a carta do livro.
Então, a carta do livro, ela representa muito aí, como eu sempre falo, uma situação de mistério, porque é uma carta que representa o mistério, né? Então é aquele dia que uma das partes, ou até mesmo as duas partes, né, tendem a se comunicar menos, a se expressar menos, né? E aí surgem algumas dúvidas, algumas coisas um pouco mais misteriosas, né? Pouco compreendidas dentro da relação, pode ser que da sua parte ou da parte da outra pessoa. Mas enfim, é que a relação mesmo ela está menos íntima hoje, né? Então você tem que saber lidar com essa situação também. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, essa carta pode simbolizar que você tem dúvidas, que você ainda acha que tem coisas na personalidade ou no jeito da pessoa que você não entende bem, que são um mistério para você. Pode simbolizar isso, mas diz que ainda não é o momento em que você consegue esclarecer essas questões. E se você não tem alguém, essa carta ainda não favorece muita movimentação, tá? Às vezes essa carta pode representar que você guarda amores, né? Você tem desejos secretos por alguém ou que alguém tem desejos secretos por você. Às vezes essa carta pode simbolizar. Bom, sua cor é bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos falam aqui que não é um dia muito bom para lidar com amizades, porque aqui fala de falta de sorte se você for fazer alguma coisa ou depender de amizade, já tenha isso em mente, tá? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Gêmeos, área da saúde, carta do buquê, é ótima carta, é uma carta de regeneração, de mais entusiasmo, empolgação, é uma carta que fala muito de você estando até com uma melhor aparência, uma aparência mais saudável, né? Área que profissional é a carta da cigana, para mim ela representa muito fragilidade, entendeu? É possível que tenha algo aí no teu ambiente profissional que te cause um certo receio, que você acha que você não vai dar conta, que você não tá com muita capacidade ali para lidar com aquilo no momento. E não tem problema, se necessário for, deixe para uma outra hora, entendeu? Até você criar mais coragem e confiança para fazer. Se você vai passar por entrevista, também um pouco de cautela, porque essa carta ela pode falar que você não sente a autoconfiança necessária, né? A autoconfiança que deveria para causar uma impressão melhor. Diz que você tem que trabalhar mais isso. Se você está à procura de vaga, essa carta para mim ela representa que ainda você precisa confiar mais em você, sabe? Para passar uma imagem melhor. Área amorosa é a carta do chicote. O chicote é a carta dos desentendimentos, da falta de acordo, né? Dificuldade de entrar em acordo, de combinar alguma coisa com a pessoa amada. Então, o ideal é você combinar menos, ficar mais no seu canto. Cuidado, evite planejamentos de coisas para vocês fazerem juntos, né? Porque não é uma carta que favorece. Pode haver ali alguma falta de consenso entre vocês. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe? Não estranha se você perceber que você não consegue combinar alguma coisa ou chegar a algum lugar com essa pessoa hoje. Se você está à procura de relacionamento, essa carta para mim ela ainda representa que não é um clima muito acolhedor, não tem uma energia muito aí cativante para que a situação esteja a teu favor, entendeu? Então continue aí com fé e foco para que uma hora a energia destrave. Bom, sua cor... Então, sua cor é o marrom e pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, tá? Aqui, ó, toma um pouco de cuidado. Aqui os dados estão confirmando a carta na área do trabalho. Tá falando assim de situações ali que vão contra o desejado, né? Então é você ter que saber lidar, entendeu? É você ter que saber lidar e ter jogo de cintura. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Câncer, 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 área da saúde, peixinho. Peixinho para você, os peixes, é uma carta ótima. Fortalecimento, regeneração, maior vitalidade. Aproveita porque está a teu favor.
Área profissional, carta do coração. Carta boa também, principalmente para você conquistar a simpatia das pessoas, para você fazer as coisas com mais ânimo, colocar mais o teu coração naquilo que você faz, no sentido de se dedicar mais, né? É uma carta boa e diz que tende a alegrar mais o teu coração, os afazeres, né? Possivelmente fazer as coisas se desenrolam mais ou menos ali do jeito que você gostaria e isso te traz prazer e contentação. Se você vai passar por entrevista, ótima carta para desenvolver uma certa afeição, né? Simpatia também, carisma também dentro dessa entrevista. Isso favorece. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, tá? Essa carta, normalmente para mim, ela fala muito de algo que você sonha muito, né? E que de repente se torna mais possível. Às vezes alguma coisa relacionada a alguma área que você quer e você recebe notícias boas, coisas assim para se candidatar, entendeu? Mas diz assim que algo pode alegrar o teu coração aí a respeito de coisas profissionais. Então procura possivelmente alguma vaga que seja muito do teu interesse. A área amorosa é a carta da árvore. Então, a carta da árvore fala dos frutos, da colheita, né? Momento de colher o que você planta, os resultados daquilo que você tem feito dentro da relação. Só que não adianta plantar banana e querer colher mamão. Então, ou seja, você colhe o que você planta. Então, veja aí o que tem, o que você conquistou, né? Qual é o resultado da sua ação. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa também, né? E se você não tem alguém, essa carta ela é um alerta, porque ela fala muito que se você ainda tá nessa situação e hoje não acontece nada a teu favor no campo do amor, é sinal de que esses são os frutos que você está recebendo e que você tem que começar a mudar sua postura. Aconselho você a ver o horóscopo mensal e seguir mais os conselhos que tem lá para você desenvolver uma energia melhor. Bom, sua cor é o verde claro, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, tá? É a que fala assim de falta de gosto por questões de estudos hoje, né? Hoje você pode até nem ter muita produtividade, enfim, porque parece que você tem uma certa aversão hoje a coisas desse tipo. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Leão, vamos lá. Área da saúde é a carta. Essa carta ela representa para mim algo incômodo, tá? Então, reveja aí como você conduz a tua saúde. Área profissional a cegonha. Cegonha fala de surpresas, de acontecimentos fora de ordem muitas vezes, né? Situações imprevistas. Normalmente é uma carta mais positiva do que negativa, né? Que fala assim que as coisas te surpreendem. Mas muitas vezes também essa carta ela é um pouco neutra. Porque hoje a minha intuição não está falando se é positiva ou se é negativa. Então eu acredito que para cada pessoa vai ser de um jeito, mas fala muito no sentido de imprevistos. Então, ou seja, cuidado com planejamentos muito certinhos, porque você vai ter dificuldade para pôr eles em prática, ok? Se você vai passar por entrevista também, é uma carta que fala de surpresas, de acontecimentos de última hora, então você precisa ali estar uma pessoa preparada, o mais possível, entendeu? Se você está à procura de vaga, olha, como representa surpresas, pode indicar sim algum acontecimento interessante aí que pode te surpreender, às vezes alguma vaga, alguma coisa assim, entendeu? No campo profissional. Área amorosa, essa é a carta das nuvens. É uma carta que fala muitas vezes de preocupações, de ansiedade, de inseguranças. Então, são assuntos com os quais você terá de lidar nesse dia, né? É uma carta que pede que você dê tempo ao tempo, ou seja, não tenha muitas atitudes, por mais que a situação não te agrada, porque essa carta fala que alguma coisa te gera desconforto, entendeu? Tem que respirar fundo, deixar o dia passar, para que em outros dias você consiga enxergar a situação com mais clareza, porque essa carta também fala que há dificuldade de você entender a situação, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sem tirar nem pôr.
Se você não tem alguém, também é a mesma coisa, sabe? Não favorece muitos acontecimentos no campo do amor mesmo. Tem que aguardar. Bom, sua cor é o branco, pode recitar 9 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, né? Então, dificuldade aí de comunicação nos estudos, né? Pode ser que às vezes algum professor que explica o conteúdo mal explicado, às vezes você tenta entrar em contato com alguém aí e não consegue muito bem, mas marca muito nesse sentido, entendeu? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, área da saúde é a carta da torre. Carta da torre, olha, a torre é força, ela é estrutura, né? Então aproveita porque ela é uma carta que fala pra mim de força, de resistência, né? Área profissional é a carta do mensageiro. O mensageiro fala muito de um bom momento aí pra iniciar novas coisas, novos projetos, novas atividades. Geralmente quando sai essa carta na realidade vai ter alguma coisa nova, diferente, fora aí do habitual para você fazer, né? Às vezes também, como é uma carta que chama o mensageiro, pode simbolizar assim, às vezes alguma mensagem inesperada vindo até você, te surpreendendo, né? Pode simbolizar isso também. Se você vai passar por entrevista, diz que você tem boa iniciativa, né? Mas veja seu horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta pode simbolizar assim novos acontecimentos aí favoráveis para você no campo profissional. Possivelmente novas vagas para se candidatar. Área amorosa, a carta da montanha. Então, a montanha fala de situação fechada, bloqueada. Então, assim, no campo do amor, não tente fazer muitas coisas, tá? Porque essa carta, ela dificulta. Ela mostra uma situação em que você tem que se esforçar mais para conseguir atingir resultados. Então, tente se programar para outras coisas que não muito dentro dos assuntos amorosos, tá? Se você está conhecendo alguém, também é a mesma coisa, sabe? Não se incomode, o clima realmente é esse. Se você não tem alguém, não tem clima para desenvolver alguma coisa especial. Então ainda tem que esperar em Deus, né? Bom, sua cor é o cinza. Pode recitar aí 2 vezes o versículo da corrente. Olha, bom momento aqui para acabar, para finalizar questões aí dentro de casa, possivelmente às vezes alguma reforma, alguma coisa que você está fazendo, alguma limpeza, arrumando, organizando alguma coisa dentro de casa, né? Geralmente essa combinação fala muito disso. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Libra, área da saúde é o homem. O homem é forte, né? Então é força, é resistência, é energia. Área aqui profissional é o Sol. O Sol é uma carta de realização, positividade aí para lidar com os assuntos importantes, né? Mais claridez, mais consciência, entendeu? A respeito das questões e situações. Então, proporciona assim para você facilidade para ter aí melhores conclusões no ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta, como eu sempre falo, de brilho e destaque. Aliás, é difícil sair uma carta ruim para você no campo profissional, né, Libra? Glória a Deus, né? É, porque eu lembro aqui que quase sempre eu passo uma mensagem positiva para Libra na área do trabalho, né? Incrível. O signo de sorte. Pelo menos no trabalho, né? Se você... Agora veja seu horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, é uma carta também que traz facilidade para encontrar oportunidades aí para se candidatar, ok? Área amorosa, caminhos, ah lá. Então só tá faltando trazer a sorte um pouco mais pro amor, né? Bom, área do amor, a carta dos caminhos. A carta dos caminhos fala de situações que te deixam em uma situação dividida, né? Você fica dividido, uma pessoa dividida perante a situação. E é preciso que você tenha aí mais
sabedoria, saiba avaliar mais os prós e contras. Engraçado porque essa carta ela simboliza muito Libra, né? Porque ele é uma carta que fala muito dessa história de ficar ponderando, equilibrando as coisas, analisando as alternativas. Então, tem tudo a ver com você. Você só está sendo muito libriano, libriana hoje. Bom, se você está conhecendo alguém também, as dúvidas estão aos montes aí na tua cabeça, mas ainda é um período mais de dúvidas do que de certezas. Então, se acostume um pouco com isso, pelo menos por enquanto, né? Se você não tem alguém, a mesma coisa também. Olha, não promete grandes coisas, não. Você ainda tem muitos pontos de interrogação ainda para resolver dentro aí da tua cabeça. Sua cor azul claro, sabe? E você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Então, assim, você pode ter algum atraso, né? Com alguma coisa que você costuma fazer, geralmente quando sai essa coronação, é mais no sentido assim de arrumar a casa, ou de fazer coisas dentro de casa, reforma, coisas assim, que estão atrasadas, entendeu? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? E Escorpião, não me ferroe. Bom, área profissional, quer dizer, área da saúde, né? Essa é a carta das alianças. Que eu acho que essa carta não saiu não faz muito tempo para você, né? Que estranho, porque eu tô achando que eu já tirei essa carta não faz muito tempo para você. Que representa muito, assim, que a situação tá nas suas mãos, né? Basta cuidar, basta você se comprometer, que a situação está ali dentro do teu controle, tá? E mesmo se às vezes você precisar de alguma ajuda, algum apoio, essa carta indica que você pode receber dentro da tua saúde aí alguém para te auxiliar. Área profissional, a carta da casa, é uma carta que fala de harmonia, de solidariedade, de intimidade com as pessoas que trabalham com você, né? Desenvolver um melhor contato e convívio. Então aproveita para isso. Se você vai passar por entrevista, também a entrevista se desenvolve de modo bem acolhedor, mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, então a carta da casa, para mim, ela não representa ainda alguma situação nesse sentido, entendeu? Ainda tem que esperar um pouco mais. Área amorosa é a cruz. Então, a cruz, ela representa situações ali que você tem que arrastar, né? Sabe aquele ditado, a cruz que cada um tem que levar? Então, você tem uma cruz aí no campo do amor, né? Situações que ainda não se resolvem e que você precisa ter disciplina, persistência e resiliência para prosseguir aí e ter vitórias no futuro, ok? Mantenha fé. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe? Não desanime, existem dificuldades aí entre vocês, mas você precisa saber lidar e levar. Se você não tem alguém, também a situação não é positiva o suficiente para que situações interessantes ocorram. Então, tenha paciência. Sua cor é o lilás e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, tá? Aqui fala também, aqui fala de... Parece que você tá com falta de ânimo até para fazer o que você gosta, né? Por que será? É uma coisa que você precisa realmente entender dentro de você. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Sagitário, área da saúde, a foice. Então a foice já sabe, né? Ela é um alerta. Não é um dia muito bom para fazer cirurgias. E é um dia que se tem que evitar questões e situações de risco, né? Como assim? Esportes radicais, profissões, trabalhos perigosos. O máximo que puder evitar é o indicado, porque essa carta ela não traz uma energia muito positiva para o campo da saúde, tá? Então, ore e peça proteção, mas tudo depende da tua sintonia, da tua fé, para você ter livramento caso você não possa evitar, entendeu? Então você entendeu, né?
Área aqui profissional, sai a carta do cão. E a carta do cão, ela representa a solidariedade, a ajuda, o auxílio de alguém dentro do ambiente profissional, tá? Eu lembro sempre também que muitas vezes pode simbolizar um bom cliente, né? Que se fideliza. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta boa, diz que a pessoa é generosa, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, normalmente representa uma pessoa te auxiliando nesta fase, entendeu? A área amorosa é a carta do navio. É o seguinte, olha, o navio fala assim que a situação está se desenvolvendo, né? Está se desenvolvendo, está no caminho, mas o navio não chegou no porto, né? Ele não chegou em terra firme, ele ainda está navegando ali pelo mar. Então, você tem que ter paciência para atingir seus objetivos. É uma carta lenta, né? Fala assim que devagar se vai longe, é aquele passinho de formiga. A gente olha para o oceano assim, parece que não tem fim, mas tem um fim. Tem que persistir ali, que uma hora chega em terra firme, né? E assim você com as suas metas, com as coisas que você quer persistir, colocar e trabalhar dentro dessa vida amorosa sua, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, tenha paciência aí para atingir os resultados desejados, porque diz que você tem que ter firmeza e foco. Se você não tem alguém, olha, essa carta ela até pode trazer favorecimento para conhecer pessoas de locais distantes, tá? Mas mesmo assim, como eu disse, é uma carta lenta, então as coisas não se desenvolvem muito, ok? Bom, sua cura é o azul marinho, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos está pedindo novamente agora, reforçando o cuidado com saúde, viu? Aqui fala assim de corpo que tem dificuldade para se regenerar. Então, se você tem algum problema, você pode sentir dificuldade do seu corpo se recuperar. E mesmo que você não tenha nada, procure aí não se expor, como eu já indiquei. Porque diz que o seu corpo se recupera com dificuldade, entendeu? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Capricórnio, carta do urso, área da saúde, diz assim que você pode, como é que eu posso dizer assim? Essa carta ela fala do metabolismo lento, né? Então, assim, se você tem cuidado com essa questão de aumento de peso, né? Ou se você é uma pessoa que tem geralmente um ritmo de trabalho muito grande, essa carta ela pode simbolizar a preguiça, pode simbolizar o corpo mais desanimado. Eu, por exemplo, hoje eu tô um pouco assim. Eu tive que tomar um café antes de gravar, antes de vir aqui gravar, você acredita? Para ver se eu despertava um pouco, porque minha vontade não era de gravar. Bom, então, qualquer coisa eu tomo um cafezinho. Ai, meu Deus. A área do trabalho é a carta do jardim. Carta do jardim representa boa convivência e é uma carta de público, né? Então eu sempre falo, quando sai ela favorece o comércio, favorece a movimentação de pessoas, coisas assim. Então isso fortalece vendas e coisas do tipo, entendeu? Por mais que, lógico, a nossa situação tá difícil, né? Pelo menos aqui na minha cidade tudo fechado, alerta geral, mas lógico que essa questão de aumentar vendas é tudo dentro da medida do possível, né? Comparando hoje com ontem, não é também que vai ser um dia de só vitória, né? Se você vai passar por entrevista, a carta do jardim, ela representa um clima agradável, sim, mas diz que ainda você precisa ter um certo destaque, porque a dificuldade é de se destacar em meio aos outros, né? Então você precisa aí mostrar mais o seu diferencial. Você está à procura de vaga, essa carta também fala assim que há dificuldade de se destacar para conseguir oportunidades interessantes. Então você tem que trabalhar os seus diferenciais, né? Área amorosa, a carta da âncora. A âncora fala de uma situação parada, né? Então a situação fica no padrão ali,
de como já está, não tem grandes alterações, então você saiba lidar com isso. O dia tende a ser um pouco mais pacato a nível amoroso, se você está conhecendo alguém. Também, sabe, não se atormente por sentir que as coisas não andam muito hoje. E se você não tem alguém, também o dia não é muito promissor, tá? Dedique-se a coisas mais interessantes, mais produtivas. Bom, sua cor dourada, e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente, tá? Olha, dados astrológicos, o dado virou, mas eu tinha visto, viu? Dados astrológicos, facilidade aqui de lidar com pessoas mais velhas da família. Normalmente pai, mãe, avós, coisas do tipo, se você está querendo se aproximar de alguém nesse sentido, entendeu? Lembre-se do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Aquário. A área da saúde é raposa. Raposa, sempre falo, né? Se você tem algum problema, continue cuidando, porque não é uma carta de melhoras. Agora, se você não tem nada, é uma carta que fala muito das vistas, né? Cuidado aí com o cansaço visual, coisas do tipo. Área profissional, pássaros, uma carta ótima de comunicação, de interação, bom para negociações, bom se às vezes você está querendo se explicar, ter uma conversa importante com alguém, chegou a hora, chegou o momento, você tem lábia suficiente, você está naquele dia de que a sua mente está esperta, sabe? As palavras vêm com mais naturalidade à sua boca. Então aproveita. Se você vai passar por entrevista também, diz que você está numa vibe boa, né? Você consegue aí até convencer a pessoa suficientemente bem, né? Mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, a carta dos pássaros, ela fala muito de facilidade para fazer contatos, né? A gente sabe que os contatos, eles são o primeiro passo para a gente conseguir alguma coisa. Às vezes a gente tem mais capacidade do que uma outra, mas a gente só não tem um contato ali que possa fazer a ponte, né? E isso às vezes até é triste, então aproveita aí para renovar os teus contatos, ok? A área amorosa é a cobra. Então a cobra é uma carta que pode falar de traição e inveja. Não necessariamente a pessoa amada te traindo, né? Mas tomar cuidado com pessoas que queiram afetar o relacionamento. Ainda mais se você vive em triângulo amoroso, coisas assim, muitas vezes a cobra representa a outra pessoa, né? A amante, a outra pessoa. Então, enfim, se você vive um relacionamento amoroso, por exemplo, já saiba que hoje essa pessoa ela tem mais influência. Às vezes ela pode ter um papo com a pessoa amada, às vezes ela pode fazer alguma coisa aí que mesmo nas entrelinhas, mesmo por debaixo dos panos, tá fazendo alguma coisa, entendeu? Então abre o teu olho. Agora, se você não tem essas questões, mesmo assim, cuidado com pessoas que possam afetar o relacionamento. Às vezes uma sogra, às vezes uma amizade implicante, invejosa, ciumenta, tantas coisas existem no mundo, né? Nós precisamos estar atentos a elas. O engraçado que eu lembrei dessa carta, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do BBB. Que tem a gente vê assim muitas situações dentro do BBB que pessoas falsas, né, coisas assim. Então a gente fica de cara aberta, né? De cara caída, melhor dizendo, né? Enfim, mas são coisas da vida, né? Sempre tem as cobras. E bom, essa é a situação. E você se precavenha. Você está conhecendo alguém também, né? Em alguns casos essa carta pode indicar alguém querendo disputar, então como você está conhecendo a pessoa, pode ser que tenha alguém aí na parada também querendo alguma coisa com essa pessoa, às vezes pode simbolizar, né? Mas isso vem de um modo muito mais claro no horóscopo mensal, então você precisa ter noção. Mas em todo caso também tome cuidado com pessoas que querem interferir, você já entendeu a mensagem, né? Se você não tem alguém também, essa carta, olha, ora bastante, pega a água ungida que eu fiz na live, se você participou lá no Instagram, toma um banho da cabeça aos pés, não precisa nem pegar tudo, pega um pouquinho ali, no mínimo meio copo e derrama, tá?
porque você está precisando. Derrama de noite, antes de dormir, e tem que ser a última coisa que te toca, né? Até mesmo se você for ter relação sexual, primeiro ter a relação sexual, depois toma um banho e despeja a água, entendeu? Para te acalmar um pouco mais, para limpar mais essas energias e, lógico, participe da corrente de orações. Também é válido isso para quem está se relacionando ou conhecendo alguém, porque é ótimo para fazer uma limpeza no teu corpo. Bom, sua cor lilás, e pode recitar 9 vezes o versículo da corrente, tá? Não se assuste se você sentir que você não consegue aí definir muitas coisas no ambiente familiar, né? Que fala de dificuldade de combinar as coisas, de acertar situações e tudo mais. Lembre-se aqui do baralho dos anjos e que Deus te abençoe. Amém? Peixes, vamos lá, peixes. Área da saúde, chave, carta ótima. Porque a chave, se você tiver alguma coisa, ela diz que dá para melhorar, né? E para mim, muitas vezes eu vejo nessa carta coisas caseiras, né? Eu falo muito, não tenho falado tanto, para não ser muito repetitivo, mas ela simboliza, assim, coisas que a gente mesmo faz e melhora e ajudam a melhorar o nosso corpo, né? Então, se você tem algum problema aí, pode ter certeza aí. Lógico, sempre ouça a opinião de especialistas, mas também diz que as coisas aí você consegue melhorar com a tua própria mão também, né? Área profissional, essa é a carta do caixão, né? Essa carta é uma carta que ela não representa um dia muito bom para assuntos importantes, né? Ela sempre fala de perdas, pode ser a perda de um compromisso, a perda de um contrato, a perda de um cliente, enfim. Então você tem que ficar de olho aí, e é um dia que favorece terminar, finalizar, pôr uma pedra em alguns assuntos, entendeu? Se você vai passar por entrevista, cuidado, essa carta, como ela representa a perda, ela pode representar a perda da vaga, né? Então ore bastante para que Deus seja contigo. E se você está à procura de vaga, também ainda tem que continuar em oração, porque é uma carta que mais fala de perdas do que de ganhos, né? Então que Deus seja contigo. E área amorosa, carta boníssima, a carta das estrelas, é uma carta que fala que a espiritualidade te abençoa, trazendo energias mais tranquilas e positivas para você conseguir lidar melhor com a pessoa amada, deixar o clima mais descontraído, mais leve e desenvolvendo mais o que há de bom dentro desse relacionamento. Aproveita. Se você está conhecendo alguém também, é tempo de sonhar, é tempo de gostar mais da pessoa, né, e ela de ti. Então, se empenhe que você verá os resultados. Se você não tem alguém, olha, tô sentindo que é um bom dia para se abrir mais, viu? Se abra mais, que tem uma pessoa aí para aparecer, para tu conhecer. Mas então se abra aí para conhecer novas pessoas, você vai cruzar com alguém especial, tá? Lógico que quando eu indico de conhecer novas pessoas, é mais por redes sociais e coisas assim, porque o nosso tempo nem favorece mais, né? Estamos em situação de calamidade com essas questões de saúde, e não preciso nem comentar, né? Bom, sua cor. Então, a sua cor você pode usar azul turquesa e recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, só não é um dia muito bom para assuntos sexuais, né? Tá mais favorável à harmonia, ao entendimento entre assuntos aí do amor, porque a relação sexual é que fala assim que pode ser que, principalmente se vocês não moram juntos, né? Aqui fala muito, não combine nada para hoje, porque pode ser que vocês não consigam pôr em prática, ainda mais se for uma noite quente, né? Enfim, mas aqui fala muito de dificuldade de combinar coisas assim, né? A respeito da sexualidade do casal. Estas são as previsões, que Deus te abençoe. E agora você sabe que nós temos aqui a energia geral. Deixa eu tirar aqui. Eu falei muito pro signo de Aquário, agora esse vídeo vai ficar um pouquinho maior. Mas falei porque eu achava necessário falar, não é? Bom, vamos lá. Olha, se você escolheu carta do livro, carta carruagem ou carro, né? É uma carta que fala de avanço, né?
A carruagem aqui ela está indo para frente. Então é avançar, é progredir nos teus projetos, né? É uma carta que muitas vezes simboliza a vitória. Então um dia bom para ter vitórias em assuntos aí, pendências dentro do ambiente aí, dos ambientes pelos quais você circula no teu dia, né? Então aproveita, é um dia para avançar nos teus projetos aí. Então, para frente sempre, né? Avançando, prosperando, tendo vitória naquilo que você precisa desenvolver. Se você escolheu a carta da raposa, é o Papa. Papa é uma ótima carta. O Papa é o conselheiro, né? Representa muito facilidade de receber ajuda de alguém, seja por meio de conselhos ou alguém às vezes até estendendo a mão realmente para fazer algo por ti. É uma carta que fala muito que é um dia que você consegue avançar mais se unindo a uma outra pessoa, né? Obtendo o auxílio, o apoio, a ajuda de uma outra pessoa. Então é uma carta muito boa, ainda mais se você vai lidar com assuntos que envolvem amizades e parcerias. É uma carta que favorece, ok? Estas são as previsões, que Deus te abençoe, te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita!